Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos ver a aula de número 23 do tomo 2. Vem sob o tema Desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da pobreza. E os objetivos específicos desta aula são refletir sobre as provas da riqueza e da pobreza, bem como as dificuldades de uma e de outra, e refletir sobre a desigualdade das riquezas. Antes de nós iniciarmos, não esqueçam, meus queridos, de curtir esse vídeo, porque, como nós sabemos, o algoritmo do YouTube vai então entender que esse material é bom para nós e vai espalhar para outras pessoas também. E nós queremos tocar os corações e as vidas com as bênçãos, com a luz que nós estamos recebendo aqui através desses estudos. Então, não só para estimular o canal Universo da Mulher e o meu trabalho aqui, que é feito com muito carinho por todos vocês, mas também por isso, para que nós possamos espalhar o bem, a luz e as graças que temos recebido, curta, por favor, esse material e compartilhe também com aquelas pessoas que você sabe que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. Vamos então ao nosso conteúdo e, como eu sempre faço, vou lendo o material aqui e posteriormente vou tecendo breves comentários. Desigualdades das riquezas. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até as entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A riqueza, contudo, nunca esteve repartida igualmente entre os homens, fato que sempre preocupou os pensadores de todos os tempos. Nesse aspecto, porém, é importante observar que inutilmente se buscará resolver o problema da desigualdade das riquezas, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Nada obstante, deve-se considerar na análise dessa questão o fato de que nem sempre a causa da desigualdade das riquezas está na diversidade das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais condições de adquirir bens do que outros. Muitas vezes a desigualdade na repartição das riquezas se origina, como dizem os espíritos superiores, da velhacaria e do roubo. Mesmo a riqueza herdada não está isenta dessa origem, uma vez que pode ter sido fruto da espoliação ou da injustiça.
Entretanto, acima de tudo, se vê a ação de Deus que distribui entre os homens, a seu grado, os bens da terra que lhe pertencem. Não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. O fato, porém, de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. A riqueza é poderoso instrumento de progresso. Desse modo, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que se todos a possuíssem ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. As provas da riqueza e da miséria. Ensina o Espiritismo que Deus concedeu as riquezas e o poder a uns e a miséria a outros para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Pode parecer estranho que os espíritos escolham provas dolorosas como a da miséria. Com efeito, sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Contudo, tanto a prova da miséria como a da riqueza são difíceis de serem suportadas, porque enquanto a miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. O rico, entretanto, possui, de um modo geral, mais instrumentos para fazer o bem do que o pobre. Todavia, nem sempre o faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável.
Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Em verdade, a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo, que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Ressalte-se, no entanto, que somente a fé inabalável na vida futura, fé que o Espiritismo faculta, propiciará melhores condições de enfrentamento tanto da prova da miséria quanto a da riqueza. É que, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Passa a perceber então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Aula muito interessante novamente, como todas as outras que temos visto aqui, não é, meus queridos? Material fundamental também para as nossas reflexões e para a nossa evolução como espíritos eternos. Nós precisamos compreender que as desigualdades impossivelmente, horrivelmente grandes que nós costumamos ver estão ligadas, sim, ao desvario
humano, à ganância humana, aos erros do ser humano, que infelizmente toma o poder e então quer subjugar os seus irmãos em menor favorecimento. Quando o ser humano for elevando a sua consciência, conforme a consciência humana for crescendo em direção à vida espiritual, essas diferenças de riquezas, essas indiferenças com os irmãos, vão ir sobrepujando-se pelo amor, que é a essência divina que precisamos todos ter, não é? Saber partilhar o que temos com o outro, saber olhar para as necessidades do outro, saber retirar os olhos do nosso próprio umbigo, gente. Não é mesmo? Porque a gente costuma olhar muito para nós mesmos e esquecer das necessidades do outro. Quer sejam essas necessidades financeiras, de alimento, de subsistência, quer sejam essas necessidades de carinho, de atenção, de um diálogo, de uma boa companhia. Mas isso vai acontecendo conforme a consciência humana vai se estabelecendo cada vez mais e mais em direção à vida espiritual. E o Espiritismo nos brinda, não é mesmo? Com o entendimento que nós precisamos para nos elevar dessa consciência negativa, dessa consciência pesada, dessa consciência densa ligada ao materialismo. Mas aqui nessa aula nós estamos vendo que as diferenças tanto das riquezas quanto das pobrezas, sejam elas na extremidade da miséria ou mediana, elas fazem a diferença para a nossa evolução. Deus se utiliza desses meios para que a gente possa crescer. E sempre, gente, sempre vai ter a nossa participação na escolha lá na vida espiritual. Entendamos isso, meus queridos. Deus não castiga ninguém. Nós é que escolhemos a condição pela qual vamos passar. A não ser que seja uma reencarnação compulsória, quando um espírito é muito rebelde, ele precisa internar na encarnação novamente. Seria verdadeiramente, como eu disse, uma internação para que ele possa evoluir um pouco mais rapidamente, no sentido de que ele não fique aí perdido na erraticidade, cometendo erros e enganos ainda maiores, não é? Isso aí nós vamos estudar em toda a base espírita, que é preciso às vezes o espírito reencarnar compulsoriamente, quando há grandes dificuldades, grandes problemas, não é? Mas na grande maioria dos casos, meus queridos, quando nós temos aí a oportunidade de reencarnar, nós, junto dos nossos benfeitores espirituais, escolhemos a sorte de provas que teremos. E, como nós vimos aqui nessa aula, quando nós estamos no mundo espiritual, nós não vemos essa pequenez que vemos aqui. A gente não fica julgando as misérias ou as riquezas como se fossem provas muito difíceis. A gente não vê o sofrimento que vai passar aqui. Para nós, lá na vida espiritual, o que conta é o gozo eterno, para que a gente possa então entender que quanto mais nós evoluirmos através das provas que nós vamos passar, mais rapidamente nós vamos receber esse gozo eterno, as felicidades daqueles espíritos que vão evoluindo até chegarmos lá na pureza, como todos chegaremos, porque o progresso nos é oferecido por Deus para todos nós. A nossa evolução depende de nossas caminhadas, de nossos esforços. Então, muitas vezes, quando nós estamos lá na vida espiritual, a gente escolhe provas que aqui, quando nós estivermos encarnados, nos parecerá mais dolorosas. Contudo, na visão espiritual, nós sabemos que se nós passarmos por essas provas, nós vamos evoluir muitos passos a mais adiante nessa escala evolutiva. É isso que nos importa.
Claro que muitas vezes, quando a gente chega aqui, a gente acha tudo muito difícil e às vezes acaba falhando. Mas nem por isso a gente desiste, não é mesmo? E nem por isso, verdadeiramente o que se vê aqui de forma apequenado na vida física é verdadeiramente aquilo que ocorre na vida espiritual, que é a vida real e a vida eterna. Então a gente precisa procurar ir entendendo a partir de aqui já, que essas diferenças são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então precisamos entender que, como nós vimos na aula passada, as desigualdades extremas estão na involução ainda do homem. Conforme o homem ser humano, for ir evoluindo espiritualmente, essas desigualdades vão ir sendo desfeitas. Vamos ir cada vez mais empatizando com as necessidades dos nossos queridos irmãos menos favorecidos e vamos ir auxiliando-os. Contudo, meus queridos, é como foi dito aqui nessa aula. Nós sabemos que nem todos têm a condição de entendimento, a sabedoria necessária para a utilização das riquezas. Quantas vezes a gente fica sabendo, por exemplo, de pessoas que ganharam às vezes prêmios em loterias e logo depois, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos depois, ficam completamente empobrecidos novamente. Ora, o que foi que aconteceu aí? Falta de sabedoria, gente. Então, verdadeiramente ocorreria o que foi dito aqui nessa aula. Se as riquezas fossem distribuídas de igual forma, mesmo com a quantidade de dinheiro que muitos ricos o têm, essa riqueza ela seria pouca para todos ficarem extremamente ricos, porque somos milhares de bilhões de pessoas pela Terra. Então, evidentemente, essas riquezas se dissipariam logo. Outra coisa que precisamos prestar atenção é que, se fosse o caso de todos enriquecermos, ninguém trabalharia e o planeta ia ficar estacionado. Então, meus queridos, Deus, com sua sabedoria, distribui essas provas para uns e para outros, segundo as nossas escolhas. Não há castigo aí, ok, gente? Há oportunidades que Deus nos empresta para que nós possamos evoluir conforme a nossa disposição. E então, Ele se aproveita desses momentos materiais que temos aqui na Terra, das riquezas e das misérias ou das pobrezas, para nos auxiliar nessa caminhada evolutiva, para nos emprestar essa bênção, para que nós façamos bem feita a nossa parte. E conforme nós vamos estudando nos estudos espiritualistas e espíritas que vamos fazendo, nós vamos compreendendo, por exemplo, aqui a partir do Espiritismo, que realmente essas são oportunidades de evolução que temos. E que, se nós soubermos ter paciência e cumprirmos com as nossas missões, com as nossas provas aqui na Terra com boa vontade, fazendo o nosso esforço individual, nós vamos vencer e vamos evoluir um passo a mais. Isso é maravilhoso. E aí, aquelas lutas e dificuldades que nós achávamos terrivelmente impossíveis de atravessar, ficam um pouco mais fáceis de se compreender, porque a gente está entendendo que aqui é só uma vida de passagem, que a nossa vida real é a vida eterna como espíritos, e que aqui é uma escola, como cada reencarnação que teremos. Não é mesmo? Então, meus queridos, que a gente possa refletir com profundidade sobre essa aula, entendendo a importância tanto das vidas que vamos ter como ricos ou que já tivemos, como também as vidas que já tivemos, que temos ou que ainda teremos como pobres
ou até mesmo nas questões da miséria, porque todas essas oportunidades são para o nosso crescimento. São ofertas que Deus nos empresta segundo as nossas escolhas. Que saibamos, meus amados, com boa vontade, com paciência, com fé e com amor no nosso coração, sempre olhando também para a condição dos nossos irmãos, possamos então evoluir passo a passo nessa caminhada que Deus nos presenteia. Deixo então um grande beijo no coração de todos e vou desejando que Deus Pai Todo-Poderoso possa sempre nos abençoar, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, sempre esteja conosco, que Maria Santíssima nos guarde no seu colo maternal e que os nossos benfeitores amados nos ajudem a nos conduzirmos com boa vontade, estudo e reflexão, prática do bem e sempre com grande gratidão no nosso coração, em direção à nossa evolução, porque nunca estamos sós e sempre estamos acompanhados desse amor divino que nunca nos abandona. Recordando ainda, meus queridos, que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Venha estar aqui comigo e traga também os seus amigos, convide-os a todos, para que possamos cada vez mais e mais espalhar o bem que nós temos aprendido pela Terra. Todas as quartas-feiras às 21 horas, temos também aqui o Evangelho no Lar. Venha estar comigo para que nós juntos possamos iluminar os nossos lares na presença de Jesus e de sua amada comitiva espiritual. Todas as quintas-feiras, venha estar comigo aqui no canal Universo da Mulher às 18h30 para que possamos juntos estudar sobre a obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, vamos nos reunir aqui no canal Universo da Mulher às 18 horas, a partir do momento do passe, para que possamos receber o passe e os fluidos benditos da espiritualidade superior. Sendo assim, meus queridos, me despeço e desejo que haja sobre todos nós muita paz e muita harmonia. Tchau, tchau, meus amados e minhas amadas. Até um próximo momento.